até uma análise profissional da inteligência emocional que Jesus tinha e como ele demonstrava isso. Como é que você vê isso na figura de Jesus? Eu acho que Jesus, primeiramente, ele não teve medo das emoções dele. Então, se ele estava virado, ele quebrou ao tempo, porque estava errado. Se ele estava sofrendo, está na Bíblia o quanto ele estava sofrendo ali, né? Se ele estava feliz numa festa, ele estava feliz numa festa. Se ele estava passando por um momento de dor, ele chorava quando ele perdeu o amigo dele, né, Lázaro. Então, assim, Jesus não tinha medo dos sentimentos dele. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente consegue aprender com ele. Da mesma forma, eu acho que Jesus era um cara muito assertivo, sabe? Ele sabia como falar, quando falar, entendeu? Com cada discípulo era diferente, porque cada discípulo tinha uma personalidade. Então, vamos pensar em Pedro, né? Pedro era difícil, né? Pedro era genioso. As palavras mais duras que Jesus falou foi para Pedro, porque Jesus sabia que Pedro aguentava. Existia muito amor na relação deles, mas também existia muitas palavras pesadas, porque Jesus sabia que Pedro aguentava e sabia que Pedro precisava. Da mesma forma que João, que me parece ser um cara um pouco mais sensível, né? Ele falava, né, que ele era um discípulo amado, então, assim, ele tinha uma questão, assim, Jesus fala uma narrativa dele, é muito interessante, ele falava de forma diferente. Sim. E uma coisa que eu queria trazer, que é uns estudos aí que falam, que os discípulos, eles eram adolescentes. Sim. Então, cerca de 16, 15, 17 anos, Pedro que era um pouquinho mais velho porque era casado já, né? E aí a adolescência, ela é uma coisa muito recente na história da humanidade, né? A humanidade não tinha essa concepção. Você era criança, você era adulto. Mas isso historicamente, sociologicamente, mas biologicamente continua sendo adolescente, cheio de hormônios, cheio de opiniões, cheio de tudo muito desregulado. Eu acho que Jesus também ajudou muito eles a se tornarem esses homens, né, de meninos para homens. Então, Jesus é um grande exemplo de muitas coisas. Mas eu acho que eu destacaria esses dois pontos: a assertividade e o quanto ele não tinha medo das emoções dele. Eu vejo ele como muito autêntico. Sim. Você não via ele copiando os mestres da época? Se ele tinha que falar, ele falava o que estava errado. Se tinha que também acolher, ele acolhia. Ele acolhia quem precisava de acolhimento e batia em quem precisava. Sim, era mais duro que quem sabia. Até porque você não vê Jesus assim, batendo no povo, né, nas pessoas assim, comuns. Porque eram pessoas comuns. Então ele usava uma linguagem comum, usava as parábolas, né? Mas ele falava de uma forma diferente com a liderança religiosa da época. Porque Jesus é isso também, até o Carlos falando, né? É ser louco dos loucos, enfim, eu acho que é ser simples para os simples, né? E ser acadêmico para quem é acadêmico. Então ele puxava mais aqueles que tinham se colocado nesse local, né? De eu vou liderar e que estavam subjugando essas pessoas mais humildes, né? Então Jesus falava de uma forma com o povo, falava de outra forma com os religiosos. Jesus, você não vê Jesus quebrando a praça, nem a casa das pessoas, porque elas estavam pecando. Mas Jesus quebra ali o templo, vira as mesas, porque eles estavam, enfim, fazendo algo errado ali, o comércio da fé. Exatamente. Então, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo e para quem ele estava fazendo. Eu acho que isso é fundamental na nossa liderança. Eu falo nossa porque você está dentro de turmas e tal. Você ser intencional. Você